A pergunta 11 diz assim: o que Deus requer nos mandamentos sexto, sétimo e oitavo? Alguém saberia responder de cor? São 3 mandamentos pequenos. Alguém saberia de cor? Oi? Não cobiçar, qual é o não cobiçar? Não, tá, mas qual é? É o sexto, o sétimo ou o oitavo? Estou perguntando os 3. Primeiro, não matarás, eu acho. Depois é não furtarás. E depois é não cobiçarás. Eu acho que é essa sequência. Deixa eu olhar. Depois é tudo que é do próximo, Sandro. Calma aí, vamos lá, gente. Repetindo aqui, ó. Não é isso não. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Cobiçar está mais na frente. Bota pra gente a resposta, Guilherme. A resposta diz assim, gente. Sexto, é o sexto mandamento. Que não devemos ferir, odiar ou ser hostil ao nosso próximo, mas ser pacientes e mansos, buscando tratar nossos inimigos com amor. Então, essa resposta está fazendo menção ao mandamento não matarás, sabendo que não é apenas matar. Então, ferir, ser hostil, odiar o próximo, tudo isso está incluído no sexto mandamento. O sétimo mandamento, que é o de adultério, ele diz, sétimo, que nos abstenhamos da imoralidade sexual, vivendo pura e fielmente, tanto no casamento quanto na vida de solteiro, rejeitando toda ação, olhar, palavra, pensamentos ou desejos impuros e tudo mais que nos possa levar a isso, ou seja, a uma vida de imoralidade. É isso aí, então. Começa mesmo. Oitavo mandamento aí, que é sobre o furto, né? Que não devemos tomar, sem permissão, aquilo que pertence a outro. E aí, respondendo já, Sandro, desde já, tudo que pertence a outro você não pode tomar. Nem reter qualquer bem de outro que pode beneficiar-nos. Então, esses são o sexto, sétimo e oitavo mandamento. Eu botei aí um versículo, não botei? Romanos 13, vamos ler aí esse texto. Romanos 13, 9. Romanos 13, 9 diz assim: pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo, ele faz um resumo nesse texto de Romanos, bem interessante, e que na verdade nós já havíamos feito há um tempo aqui. Eu disse que os 4 primeiros mandamentos de Deus, dos 10 mandamentos, são referentes a Deus, e que os 6 mandamentos últimos são referentes ao nosso relacionamento com o próximo. E aí, quando Paulo resume aqui os mandamentos com relação ao próximo, Paulo diz, olha, resume no seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o próximo como a ti mesmo, você não vai adulterar, você não vai matar, você não vai furtar, você não vai cobiçar aquilo que é do próximo. Ou seja, ame o próximo. E automaticamente, os mandamentos com relação ao teu irmão serão cumpridos. Porque quem ama, né, já falamos isso aqui, obedece os mandamentos de Deus. Então, voltando para cá, queridos, eu queria pegar um pouco do gancho no que o Sandro falou. O Sandro falou assim, poxa, pastor, com base no que foi lido ali, eu tenho que andar com a sacola na cabeça. E é mais ou menos por aí, queridos. A gente tem que andar dia após dia, pedindo a Deus graça, misericórdia, perdão e unção para resistir a todo tipo de tentação e provação com relação aos sexto, sétimo e oitavo mandamento. O homem, a gente já falou isso aqui, não consegue, o homem por si só, e aí quando eu estou falando homem, estou falando homem e mulher, eles não conseguem, por sua própria força ou por sua própria vontade, guardar os mandamentos de Deus de forma plena. E aí você pensa, se a gente não consegue guardar os 10 mandamentos, quando a gente vai para o Sermão do Monte e que Jesus reinterpreta os mandamentos de forma mais dura ainda, aí que o negócio fica feio. Jesus chega lá e diz, olha, a lei diz não matarás, eu digo para não ter ódio, quem olhar com ódio já matou. Jesus diz, ó, a lei diz para não adulterar,
Eu digo para não olhar para a mulher do próximo com desejo. Se tu olhar para a mulher do próximo com desejo, já adulterou. Ou seja, se a gente for olhar realmente com os olhares humanos e carnais, nós estamos perdidos, porque nós não conseguimos de forma alguma cumprir os mandamentos de Deus. Mas, pela glória do nosso Senhor, pela grande misericórdia do nosso Senhor, pela bondade do nosso Deus, hoje, com o Santo Espírito de Deus, orando, nos santificando, nos purificando, nós podemos sim obedecer ou fazer de tudo, vigiar para obedecer os mandamentos de Deus. Podemos. Lutero dizia que não é possível você quebrar qualquer um dos mandamentos sem que primeiro você quebre o número 1. E qual é o número 1? Amarás ao Senhor teu Deus. Não é isso? Estou certo, gente? Deixa eu confirmar. Lutero dizia, olha, se você, e nós também já comentamos isso aqui na igreja, primeiro não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo não farás imagem de escultura, certo? E aí vai seguindo. O terceiro, não adorarás outros deuses. O quinto, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas aquilo que nós comentamos aqui, na verdade, foi a interpretação de Jesus, quando ele diz, olha, a lei se resume em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força, e o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. A gente estava usando a interpretação de Jesus. Mas Lutero diz o seguinte: quando você quebra o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o 9º mandamento, o que você está fazendo é demonstrando que você já quebrou o primeiro, que é não terás outros deuses diante de mim. Porque toda vez que a gente busca aquilo que não é nosso, seja por meio do adultério, seja por meio do furto, seja por meio da cobiça, seja por meio do ódio, seja por meio da ganância, o que a gente está fazendo é transgredindo o primeiro mandamento, que diz que nós não deveríamos ter outro Deus a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, colocando aquilo que é o nosso desejo no lugar de Deus. Lutero também diz que toda proibição da lei de Deus traz uma aplicação positiva. Então a lei de Deus tem uma proibição negativa, mas ela tem um lado positivo. Por exemplo, quando a lei de Deus diz assim, não matem, a lei de Deus também está dizendo, isso é um mandamento negativo, não matem, não matarás, mas intrínseco, dentro tá aqui. Não matarás, pronto, vamos voltar para o não matarás. Querido, quando Deus diz não matarás, a gente tem que entender que o ponto positivo do não matarás é o quê? Ame ao próximo. Então a gente tem que não só olhar o lado negativo da lei. Quando a lei diz não adulterem, a lei está trazendo também um ponto positivo. Ame a sua esposa, ame o teu marido, seja fiel. Então toda a proibição ou toda a ênfase negativa da lei de Deus tem por trás, ou tem de forma intrínseca, um mandamento positivo. Quando a lei diz não furtarás, a lei está dizendo se contentem com aquilo que Deus te tem dado, com aquilo que Deus lhe tem dado. Ah, isso é proibido que você trabalhe, é proibido que você busque estudar e conseguir. Não é proibido. Mas a lei está dizendo não furte. Se contente com aquilo que Deus te tem dado. Se você quer algo a mais, se você deseja algo a mais, estude, busque, vá atrás daquilo que você deseja. Então todo mandamento negativo traz junto de si uma orientação positiva. Não mate, ame, não adultere, seja fiel, não furte, seja contente, satisfeito com o que você tem. Então a gente tem que sempre olhar a lei de Deus com esse viés. Graças a Deus, como eu disse, nós não conseguimos cumprir isso. Graças a Deus, Ele enviou Jesus. Isso nos dá também um regozijo e uma tranquilidade. Primeiro porque hoje Jesus enviou o Santo Espírito e Ele nos capacita a obedecer e a tentar dia após dia guardar a lei de Deus. O segundo ponto é que nós não precisamos mais entrar em desespero se porventura, em algum estágio da nossa vida, nós venhamos a deslizar em algum dos mandamentos. Porque nós não somos salvos por aquilo que fazemos, mas nós somos salvos pela graça. E Jesus cumpriu todos os 10 mandamentos no nosso lugar de forma plena.
Então, primeiro, claro, isso não é um álibi para que vivamos de forma pecaminosa e desobedecendo a lei de Deus, mas uma vez que a gente sabe que tem o Espírito Santo, isso nos anima e nos encoraja a pedir a Ele capacitação para obedecer os mandamentos. Segundo, quando a gente sabe que Jesus já cumpriu todos os mandamentos na cruz e que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, eu olho para os 10 mandamentos e se porventura eu falhar em algum, a minha atitude tem que ser não de desespero, achando que a lei e a condenação virá sobre mim, mas a minha atitude tem que ser, eu devo me arrepender, abrir mão desse pecado que eu cometi e a partir de hoje viver em novidade de vida. Então, graças a Deus pelo Santo Espírito e por Jesus, porque senão, irmãos, nós estaremos até hoje vivendo debaixo do jugo da lei, vivendo debaixo da imposição da lei, vivendo embaixo da opressão da lei e tendo que olhar para a nossa própria vida e dizer: eu sou miserável, pecador, eu vou para o inferno, porque eu não consigo cumprir fielmente todos os mandamentos de Deus. Então, cuidado com isso. Cuidado com a libertinagem, que é viver a revelia, fazendo o que bem entende, mas cuidado também com a neurose do legalismo e do farisaísmo, de querer, de todas as maneiras, ser aquilo que só Jesus foi, perfeito, coisa que a gente nunca poderá ser. Mas então, procurem o equilíbrio, para que a cada dia o Espírito Santo nos capacite, o Espírito Santo venha nos trazer clareza para que a gente obedeça a lei de Deus de forma correta e de forma que venhamos a agradar ao nosso Deus. Então, mesmo quando nós falhamos em alguns mandamentos, o nosso Jesus encontra-se plenamente perfeito, plenamente poderoso para nos salvar. Repetindo, isso não é álibi para que nós vivamos de forma pecaminosa, mas é um conforto que Deus nos dá diante da lei dele, que serve, como eu preguei aqui domingo. O papel da lei não é nos levar para o céu, mas é revelar que nós somos pecadores indignos de ir para o céu. O papel da lei não é salvar ninguém, mas é apontar para um Salvador que é Jesus Cristo. Então a lei tem esse papel. Paulo, em determinada situação, em determinada passagem, vai dizer que a lei era como um aio, né? Como um aio que conduz um boi, o aio que conduz um animal de carga. Então a lei nos conduzia, nos mostrando que nós éramos pecadores, estávamos condenados e era necessário um Salvador. E aí a lei aponta para Jesus. A lei não aponta para ela mesma, ela aponta para Jesus e graças a Deus que ele cumpriu. Se alguém quiser falar, tá, querido? Fica à vontade. Passa para mim aí, Guilherme. Coloquei. Oi, pode falar, velho. Isso que a Vânia falou é exatamente a teoria dos libertinos, que acham que pelo fato de não, hoje, sermos mais salvos pela lei e não estarmos mais debaixo do jugo da lei, eu posso viver de qualquer forma. Não é isso que Jesus falou no Novo Testamento. Ele falou que não passará nem o tio da lei dele. Hoje, não estamos debaixo da lei no sentido de condenação, porque ela não nos condenará mais, porque nós já fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, e não estamos debaixo da lei no sentido de ter que cumpri-la fielmente para ganhar a salvação. Não, nós já ganhamos a salvação. Por isso que hoje a gente tenta viver fielmente, cumprindo a lei de Deus, em forma de gratidão, em reconhecimento de algo que Ele já fez por nós. Mas isso não nos dá a liberdade de viver uma vida pecaminosa, como a Vânia lembrou. Isso é o pessoal que vive a vida de forma libertina, diferente dos outros, que são os fariseus também, que estão errados. Então a gente tem que procurar o meio termo. Coloquei aí, queridos, Catecismo Maior de Westminster, pergunta 736. Quais são os pecados proibidos no 6º mandamento? Então, vamos falar só do 6º. Os pecados proibidos no 6º mandamento são o de tirar a nossa vida ou a de outra. Então, os autores do Catecismo de Westminster, quando foram desenvolver o que significava o mandamento não matarás, você vê que eles já incluem a nossa própria vida ali. E aí a gente configura aquilo que a gente sempre diz aqui: o suicídio é um pecado. É um pecado, apesar de eu como pastor, eu como teólogo, eu como estudante da Bíblia, achar que esse pecado não tira a salvação de um crente. Falando nisso, né, queridos, orem pela família. Acho que ontem, mais um pastor, dessa vez um pastor batista, tirou a sua vida, no dia de ontem. Li hoje na internet.
Então, queridos, você vê que os autores do catecismo, eles dizem, os pecados proibidos no sexto mandamento são tirar a nossa vida e a vida de outro, exceto, e aí entra um exceto da legítima defesa, então os autores aí já interpretavam assim, exceto no caso de justiça pública. Então, uma legítima defesa, defendendo a sua família, a sua vida, tá? Exceto. Guerra legítima, entra no exceto também. E aí, quando a gente deu aquela escola dominical aqui sobre guerra, nós comentamos um pouco sobre isso. Ah, que guerra é legítima? Que guerra é ilegítima? Até que ponto esse governo que está lá hoje, do Temer, nos representa ao ponto de nós entrarmos numa guerra em nome dele? Então tudo isso tem que ser cogitado, tudo isso tem que ser pensado. Mas você vê que esse catecismo já trazia como legítimo a defesa da sua vida e uma guerra caso o país entre em guerra. Eu lembro até que eu falei aqui, dei esse exemplo, falei, suponhamos que nós estejamos aqui em Santo Aleixo e de repente o Brasil foi invadido e chega a notícia de que uma tropa inimiga está vindo rumo a Santo Aleixo, que quer pegar as fontes de água, vamos supor isso. Seria legítimo de nós, para guardar a nossa família, para guardar os queridos que moram aqui, nos defendêssemos dessa tropa que vem contra a gente. Então, o catecismo aí traz algumas exceções. Guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para... Então, calma aí, está meio confuso, mas deixa eu tentar explicar. Ele diz que quando você é negligente ou quando você retira os meios necessários para preservar a vida de alguém, você também está cometendo homicídio. Você também está cometendo, está ferindo o mandamento não matarás. Então, eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, a polícia mata muito. Isso é verdade, a polícia mata muito. Mas toda vez que um médico deixa de prestar socorro, ele está fazendo aquilo ali, negligência ou retirada dos meios necessários para a preservação da vida. Toda vez que um político deixa de mandar a comida, a merenda, e seja lá o que for, para uma pessoa pobre, para uma comunidade carente, e as pessoas morrem em detrimento daquilo, eles estão cometendo homicídio. Eles estão cometendo homicídio, e é isso que o catecismo está dizendo ali. Para a preservação da vida. A ira pecaminosa, e aí já está entrando na interpretação de Jesus, Jesus diz, não é só não matar. Se você tiver uma ira, um ódio tremendo, já é pecado, já está entrando nesse pecado. O ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados. Confesso que nessa parte até eu fiquei perguntando o que significa. O uso imoderado de comida, e aí com certeza está falando da galera que morre, ou morre não, você fala, pastor, eu nunca vi ninguém morrer de comer, mas às vezes se você não tem uma alimentação correta, você vai morrer em detrimento, né? Você vai morrer em consequência de uma pressão alta, de uma diabetes. Então ele coloca dentro a gente está estudando o sexto mandamento, que é não matarás. Então ele está dizendo que quando você não preserva, quando você não tem cuidado até com a maneira de comer, você está contribuindo para a morte. E isso é pecado. Quer falar? Eu também não entendi. Cuidados demasiados. Confesso que eu não entendi. Entendeu? Porque ele vem... Paixões excessivas, eu acho que seria aquele camarada que diz que matou por amor. Matei porque amo. Isso, crime passional. Mas cuidados demasiados, eu confesso que eu não sei o que significa. Uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreio, e aí ele diz também que trabalhar demais mata, assim como ter uma vida só de festividade mata. É isso que o autor desse comentário está dizendo. Aí ele diz, palavras provocadoras, isso é muito legal, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não matei ninguém, mas você disse palavras contra aquela pessoa que incitou ou que ela tirasse a vida dela, ou que ela matasse outra. Às vezes, você viu que fulano falou de você? Vai deixar por isso mesmo? Você viu que fulano, não é possível que você vai ficar quieto, fulano está te provocando, fulano está falando isso, faz alguma coisa. Então, palavras provocadoras geram morte. E você, isso aí, lenha na fogueira, e você está incorrendo nesse pecado de não matarás. Opressão, contenda, espancamento, ferimentos
e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Então, esse catecismo é bem mais detalhado e traz bastante coisa para a gente meditar acerca de não matarás, que às vezes a gente lê lá, né, não matarás, e ali você vê que se desdobram em muitas coisas, até comida e bebida, de forma excessiva pode te matar, e você está incorrendo no pecado, não matarás. Próximo. O que o 7º mandamento nos ensina? Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso, devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada. Sejamos casados ou solteiros, e foi um pouco do que eu falei aqui. A vida pura independe da sua condição matrimonial. Seja solteiro, viúvo ou casado, independente da idade que você tenha, você tem que ter uma vida santa, pura, de acordo com a lei de Deus, uma vida sexual de acordo com o seu estado civil. Se é casado, amém. Se é viúva, não. Se é solteiro, não. Independente da idade que você tenha, é a lei de Deus, serve para todo mundo. Outra pergunta aí, isso aí está no Catecismo de Heidelberg, pergunta 109. Mas Deus, neste mandamento, estamos falando ainda do 7º mandamento, que é o do adultério, mas Deus, neste mandamento, proíbe somente o adultério ou outros pecados vergonhosos? Não, pois como nosso corpo e nossa alma são o templo do Espírito Santo, Deus quer que conservemos puros e santos. Por isso Ele proíbe todos os atos, então não é só adultério, todos os atos, gestos, palavras, pensamentos e desejos impuros, e tudo que possa atrair o homem ou a mulher para tais pecados. Então, no 7º mandamento, quando diz não adulterarás, tem gente que vai dizer, pastor, não cheguei nos finalmente, então tô livrão. Não, até porque, já falamos aqui, o próprio Jesus disse, olhar para a mulher do próximo de forma desejosa, já é adultério. Então, cuidado com isso. Não traí minha mulher não, pastor, eu só flertei, eu só conversei na internet, eu só troquei palavra, não traí minha mulher não. Traiu. Vai para o inferno por isso? Se você se arrepender, não. Se você não se arrepender, provavelmente. Então, o 7º mandamento, assim como o mandamento não matarás, o mandamento não adulterarás, inclui bastante coisa, e alguns tentam se justificar dizendo que não. Às vezes fazem uso de pornografia e acham que isso não é adultério, que isso não é pecado. É pecado sim, beleza? Próximo para mim aí. O que Deus proíbe no 8º mandamento? Deus não somente proíbe o furto, não é somente ir lá e pegar alguma coisa da casa de alguém. E o roubo, que as autoridades castigam. Isso aí, o furto e o roubo já tem lá na lei. Mas Deus proíbe algo a mais, vamos ver o que é. Mas também classifica como roubo todos os maus propósitos e as práticas maliciosas, através dos quais tentamos nos apropriar dos bens do próximo. Então não é só furtar e roubar na cara dura. Às vezes o ser humano usa de um jeitinho para se apropriar daquilo que não é dele. Às vezes usa de meios maliciosos para herdar aquilo que não lhe convém. Às vezes engana as pessoas para que às vezes de boa vontade a pessoa venha até te doar. Não, fulano me deu. Mas você enganou fulano. Fulano me deu, não furtei não, mas você ludibriou, você mentiu. Então isso também é furto. O roubo não, né? O roubo, segundo o nosso Código Penal, ele precisa de grave ameaça. Então, grave ameaça, então, furto é toda vez que você engana ou pega sem a pessoa perceber. Mas teve grave ameaça, é roubo. Vamos lá. Através dos quais tentamos nos apropriar do bem do próximo. Seja por força, seja por aparência de direito, como eu disse, a saber, falsificação de peso. Isso aqui hoje talvez não seja muito visível para a gente, mas ele está falando da balança, como é que fala? Isso, de balança com 2 medidas, você adulterar a balança, e aí isso serve para comerciantes, para quem aqui é comerciante, para quem aqui é empresário, ele está falando ali, quando você lucra de forma excessiva e de forma fraudulenta sobre alguém, você está cometendo pecado, não furtarás.
Não, esse catecismo não é de 2000 anos atrás, mas já tinha 2000 anos atrás. Tanto é que quando Jesus entra no templo e vira a mesa, é porque estavam sim furtando as pessoas, vendendo animais às vezes até defeituosos. E outro, além dos defeituosos, eu já falei isso aqui, eles faziam o seguinte: você chegou lá com a sua ovelha bonitinha para sacrificar, perfeita, eles entravam com a sua ovelha, passava pela porta dos fundos, ia lá na banca e botava a tua ovelha para vender. Aí outro que chegasse lá para sacrificar, que não trouxe a ovelha de casa, comprava a sua ovelha, ou seja, era um furto. Era um furto. E você crente que a sua ovelha tinha sido sacrificada. Aí isso acontecia? Tu comprou a minha ovelha, Sandro comprou. Você levava lá para o sacerdote. O sacerdote pegava a ovelha que Sandro deu, que era minha, passava de novo pela porta dos fundos, botava para vender de novo. Aí Paulo vinha e comprava a mesma ovelha. Eles faziam isso, cara. Então isso é furto. E o catecismo está falando disso. É isso aí. Vamos lá. Falsificação de peso, de medida, de mercadoria e de moeda, seja por juros exorbitantes ou por qualquer outro meio, proibido por Deus. Também proíbe toda avareza, bem como todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Então, não furtarás inclui muita coisa e a gente tem que tomar cuidado para que a gente não caia nesse erro aí do furtarás. Beleza? Oi. Também, a Dirley falou de algo ali interessante. Toda vez que você se apropria de algo, e aí muita gente vai falar assim, né? Ah, mas o governo não presta. Eu concordo. Ah, o governo não faz a parte dele. Eu concordo. Mas toda vez que você se apropria de algo, seja do governo ou seja de uma empresa, vamos falar do caso mais comum. Toda vez que você se apropria da luz, sem pagar por ela, está furtando. Não furtarás. Então, toda vez, um exemplo básico, toda vez que você pega alguma coisa de alguém emprestado e finge que esqueceu para não devolver, você está furtando. Né? Toda vez que você pede emprestado, mas na verdade não era emprestado, você queria para você, pede logo. Fala, irmão, tem como você me dar esse negócio aqui? Agora você fala, me empresta, você não devolve, é caô, e Deus sabe que é caô. Irmão, me dá R$10, é melhor que você falar, me empresta R$10 depois não pagar, gente. Se falou me empresta, devolve. Mas você está precisando, meu irmão, me dá R$10, acabou. O irmão deu, ou ele vai dizer não. Mas se ele deu, ele vai ficar com a consciência tranquila. Agora, se você falou, me empresta, irmão, em nome de Jesus, devolva. Próximo aí. O que Deus requer do 9º e 10º mandamento. E aí, vamos ler lá em Êxodo 20, só para ler o que Deus diz na palavra dele, e depois o que o catecismo fala. 9º e 10º mandamento. O 9º, não dirás falso testemunho, e o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então a lei de Deus, 9º mandamento, não darás falso testemunho contra o teu próximo, e o 10º, não cobiçarás nada que é do teu próximo. Bota aí para mim a resposta. A resposta do catecismo está assim: 9º, que não devemos mentir ou enganar, mas falar a verdade em amor. Então, quando a palavra de Deus diz, não darás falso testemunho, você não pode mentir em hipótese alguma, nem enganar, mas devemos falar a verdade, e aí ele diz, em amor, porque a gente sabe que às vezes a verdade pode ser dita de forma ofensiva. E aí, quero levantar aqui uma bomba, né, querido? Assim, só uma polêmica. Não vou nem trazer a resposta, porque eu confesso que não tenho resposta. Mas muitos dizem assim, ah, tá bom, pastor, não posso dar falso testemunho, mas suponhamos que entra alguém aqui na igreja pedindo abrigo e se esconde ali no cantinho. E de repente vem homens atrás dele, armados, perguntando, cadê fulano que passou correndo aqui agora? E aí, como é que funciona o mandamento, não darás falso testemunho? E aí, né, o pessoal gosta de fazer essas pegadinhas no malandro. Eu não sei se está certo, tá, querido? A minha resposta seria, o bem maior é a vida. Então eu digo, fico calado, mudo, não falo nada. Eu digo, ó, acho que eu vou falar, subiu a rua. Muito bem. Mas olha só, eu estou mentindo, mas em compensação, ao meu ver, eu estou preservando um bem maior que é a vida. Porque se eu digo que o camarada está aqui dentro, eles entram e matam a pessoa. Então, assim, é uma sinuca de bico braba. Tem gente que diria, oi?
Tem gente que diria assim, eu já escutei alguém falar assim, eu já ouvi alguém falar, eu digo, eu falei, pô, irmão, mas aí você vai estar colocando a vida da pessoa em risco. Aí a pessoa diz, o problema é dele, não tem nada a ver com o problema dele, foi ele que arrumou. Tem gente que vai dar essa desculpa. Ah, pastor, é legítima essa desculpa? Querido, a pessoa pode dizer, ó, tá aqui. Mas por que você fez isso? Não tem nada a ver, quem arrumou o problema foi ele, eu não posso mentir. O problema é dele, ele que arrumou. Mas é uma resposta complicada, porque aquela pessoa... É mais fácil dizer, meu irmão, se esconde perto de mim não, que eu não posso mentir. Se esconde em outro lugar. Mas enfim, queridos, só para levantar essa polêmica aí. Então, 9º mandamento, não mentir, não enganar, falar a verdade. 10º mandamento, que devemos contentar-nos sem invejar ninguém, nem nos ressentirmos do que Deus dá aos outros ou a nós. Então, esses mandamentos aqui estão bem claros, não precisa também de forçar muito a mente para entender que não dar falso testemunho é obrigação do crente. E aí, né, queridos, não dar falso testemunho não é só ir diante de um tribunal e mentir diante de um acontecimento. Fofoca, disse-me-disse, ficar contando história, ficar passando história sem saber a verdade, sabe? Isso também entra na questão de falso testemunho. Eu ouvi dizer. Será que é isso mesmo que você ouviu dizer? Será? Não é melhor, primeiro, eu faço muito isso, né? E alguns irmãos aqui que me mandam já perceberam porque eu respondo. Quando me mandam alguma coisa pelo Zap, eu confirmo, eu vou na internet e confirmo. Uma vez a irmã me mandou um negócio do rio ter se transformado em sangue, o outro irmão me mandou um negócio de fim do mundo, outro irmão me mandou um negócio dos missionários que estavam prontos para morrer. Tudo eu vou lá no Facebook, no Google e pesquiso. E na maioria das vezes são correntes mentirosas. Essa dos missionários até tinha sido verdadeiro isso há muitos anos atrás, mas estavam repassando isso constantemente como mentira. Então, até repassar algumas coisas, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que... É claro que, às vezes, repassar uma mensagem do WhatsApp não vai fazer mal, talvez nenhum. Mas, às vezes, você repassa alguma coisa aqui de boca em boca, daqui a pouco chega no ouvido da pessoa, cria uma contenda, cria uma briga, cria racha e vai criar um inferno, porque você não conseguiu fazer aquilo que Tiago nos manda fazer. Bota o texto bíblico aí para mim. O que Tiago manda a gente fazer? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Não era esse texto que eu queria de Tiago, não. Eu queria aquele texto de Tiago que diz que a língua coloca fogo em tudo. Que a língua é um menor órgão, mas que incendeia o corpo todo. Então, Tiago 5, né? Então, querido, se você não consegue controlar a sua língua, se a sua língua é utilizada para fazer calúnia, mentira, contar inverdade, pode ter certeza que você está caindo no 9º mandamento. 10º mandamento, né? É o não cobiçarás. E aí o 10º mandamento, ele tem duas vertentes. Primeiro, o 10º mandamento, ele é algo muito interessante, porque quando ele fala não cobiçarás, ele está falando de algo estritamente interno. Até então, a gente estava falando não matarás. O desejo de matar começa no coração, não é verdade? Começa, mas você executa. Não adulterarás, começa no coração, mas você executa. Não furtarás, começa no coração, mas você executa. Mas a cobiça, irmãos, ela pode começar no coração e passar a vida toda no coração. A cobiça é um pecado estritamente interno. Você pode passar a vida cobiçando, sem contudo colocar em prática o furto. Você pode cobiçar a vida toda a mulher do próximo, sem contudo ir lá e adulterar. Então a cobiça é um pecado muito perigoso, porque diferente dos outros que se desdobram em uma atitude, você vê, fulano adulterou, fulano matou, fulano agrediu, fulano furtou. Você vê, a cobiça ela pode passar a vida toda no coração de um crente, sem contudo ser revelada, oculta, a vida toda cobiçando o carro do outro, a casa do outro. Então cuidado, a cobiça tem essa característica, que de todos os mandamentos é a única que tem essa característica. E a cobiça, ela fere 2 pontos. Ela fere o próximo, porque você está cobiçando aquilo que é dele, e ela fere a Deus, porque como a gente leu, ali ó, nos ressentirmos do que Deus dá.
Quando você está cobiçando alguma coisa, você está tendo ressentimento de Deus. Como isso, pastor? Sim, inconscientemente você está dizendo, poxa, Deus é injusto, porque deu para fulano e não deu para mim. Você está dizendo que Deus não sabe governar a sua vida, porque se soubesse, ele teria te dado aquilo que ele deu para o vizinho, e não para o vizinho, mas sim para você. Primeiro, você está dizendo que o vizinho não merece, pode ser melhor do que ele. Nossa, fulano tem, por que eu não tenho? Então você já está se colocando numa condição de superior ao vizinho, e você está colocando Deus numa condição contra a parede. Tipo, por que Deus não me deu? Se eu sou servo dele. Então, repito, não é proibido estudar, não é proibido prosperar, não é proibido mudar de emprego, não é proibido ganhar mais, não é proibido ter bens, não, queridos, mas é proibido sim ter ressentimento contra Deus e viver uma vida insatisfeita, uma vida de murmuração. Não está gostando, irmão? Trabalha. Não está gostando, muda. Não está gostando, faz outra faculdade. Não está gostando, faz outro curso. Não está gostando, muda de emprego. Não está gostando, corre atrás. Mas não fica ressentido com o próximo, achando que ele não merecia aquilo, e ressentido com Deus, achando que ele está sendo injusto e não te dá. Porque Deus sabe aquilo que nós merecemos, é aquilo que nós precisamos. Eu anotei aqui, ó, agora que eu vi, Tiago 5, não, Tiago 3. Eu anotei aqui. Então, a língua é um mal. Incendeia toda a pessoa, diz Tiago 3. Então esse mandamento visa refrear a nossa língua, certo? Segurar a nossa língua. E o 9º mandamento nos convence de que a língua também faz parte da natureza decaída, né? A língua também faz parte do corpo corruptível. E aí, queridos, eu costumo dizer isso, né? Eu, pelo menos, aprendi. A língua eu aprendi a segurar, mas pensamento, dificílimo de segurar. Às vezes você não fala, mas você já pensou coisas absurdas. Então, devemos lutar dia após dia para segurar a língua e segurar também o nosso pensamento. E, para terminar aqui ainda, o 10º mandamento, se a gente pudesse imaginar o nosso coração tendo braços, o pecado da cobiça era como se o nosso coração, tendo braços, pudesse abraçar tudo aquilo que a gente deseja de forma muito intensa e que quer de qualquer maneira, sem pensar se aquilo seria benéfico para a nossa vida. Então o pecado da cobiça é isso, é como se o nosso coração tivesse braços e pudesse abraçar para ele, se apropriar de tudo aquilo que nós desejamos, sem nem ao menos perguntar a Deus se aquilo é bom para a gente, ou se aquilo nos convém. Então, cuidado com esse pecado da cobiça. É um pecado interno, pode passar a vida toda interna, mas claro que ele tem implicações externas. Quando você cobiça aquilo que é do próximo, você causa um mal-estar na sua vida e na vida do próximo. Quando você cobiça aquilo que é do próximo, você tem uma vida infeliz, uma vida miserável, uma vida que só murmura, você tem uma relação rachada com Deus. Então, cuidado, é um pecado interno, mas que muito nos prejudica. Pastor, pode falar. Hoje no senhor, o Miguel Falabella, que falou uma frase relativa a isso aí. Ele disse o seguinte: se tivéssemos metade do que nós queremos, teríamos os nossos problemas dobrados. Sandro falou, vocês todos ouviram. Se tivéssemos metade do que queríamos, teríamos o dobro dos problemas. Eu lembro dessa frase, parecido um pouco isso, mas uma frase que meu pai dizia, né? Meu pai dizia assim: o problema das pessoas, muitas pessoas, a gente sabe que algumas ganham muito pouco mesmo, mas meu pai dizia assim: o problema das pessoas não é o salário, é o olho. Meu pai dizia assim: a pessoa ganha 2.000, aí ela vai no cartão de crédito e compra mais 2, então ela gasta 4. Aí ela diz assim: se eu ganhasse 4, a minha vida estava resolvida. Aí ela tem uma promoção e passa a ganhar 4. Aí no mês que vem ela vai no cartão, passa mais 4, passa a gastar 8. É mais ou menos isso. O problema não está no quanto se ganha. Sei que tem gente que ganha muito pouco, mas o problema está na cobiça, em querer de qualquer jeito gastar mais do que se ganha. Então é isso. Ah, pastor, se eu ganhasse 5 salários mínimos, minha vida estava resolvida. Talvez não, talvez sim. Talvez, se você for uma pessoa regrada, se você estiver falando isso com sinceridade, talvez sim, mas talvez não. Talvez a sua cobiça seja tão grande que quando você pegar 5, você vai começar a gastar 7, 8, sempre passando no cartão para 30 dias. Isso é problema de cobiça. E lembro um pouco do que o Sandro falou, e aí eu lembro que eu, desde pequenininho, escuto meu pai falar isso, e aí foi um dos motivos que eu nunca tive cartão de crédito. Fui ter cartão de crédito agora, porque para comprar negócio fora do Brasil tinha que ter cartão de crédito. Mas nunca tive, porque sempre ouvi meu pai dizer isso.
Viva com o que tem, viva com o que ganha, se contente com o que você tem. Então, cuidado com isso, queridos. Cobiçar é inferiorizar o próximo, desprezar o próximo e também colocar Deus contra a parede. Para terminar, coloca para mim aí, Guilherme, próximo slide. Catecismo de Heidelberg diz assim, pergunta 112. O que Deus exige no 9º mandamento, que é o mandamento do testemunho? Jamais posso dar falso testemunho contra o meu próximo, nem torcer suas palavras, ou ser mexeriqueiro ou caluniador. Então aí, ó, mais um pedacinho. Também não posso ajudar a condenar alguém levianamente, sem o ter ouvido. Então, aquela questão de não devemos... É lícito ao crente, pastor, emitir opinião? É lícito. É lícito ao crente, pastor, julgar? É lícito. Julgar. Eu ouvi um lado, ouvi outro, e eu vou dar o meu parecer, a minha decisão, vou dar o meu julgamento. Olha, eu acho que você está certo, eu acho que você está... É lícito. Mas não é lícito ao crente julgar ninguém sem antes ouvi-lo. Julgar ninguém sem primeiro saber qual é a verdade por trás daquilo. Isso é errado. Agora, eu vi um acidente de trânsito aqui. Eu vi que quem estava errado foi o que saiu dessa rua. É lícito a mim julgar e dar o testemunho. O errado foi o que saiu dessa rua aqui que derrubou o motoqueiro. Ou não, o errado foi o motoqueiro que furou o sinal. É lícito, eu posso julgar quem está certo e quem está errado. Mas eu tenho que ser honesto, sem ter ouvido. Mas devo evitar toda mentira e engano, obras próprias do maligno, para Deus não ficar aborrecido comigo. Em julgamentos e em qualquer outra ocasião, devo amar a verdade, falar a verdade e confessá-la francamente. Também devo defender e promover, tanto quanto puder, a honra e a boa reputação do meu próximo. Então, falar a verdade, defender honra, reputação, não se envolver em conversas mentirosas, faz parte do mandamento, não darás falso testemunho. Bota o próximo aí. 2 perguntas aí. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento? Os deveres exigidos no 10º mandamento são um pleno contentamento. Então a gente tem que estar sempre contente com a nossa condição e uma disposição caridosa da alma para com o próximo. E aí, por que ele coloca isso, queridos? Porque às vezes a cobiça, ela tem um fator também inverso. Às vezes a gente acha que a pessoa, é claro que eu poderia colocar isso mais na conta do avarento, mas às vezes a pessoa tem tanta cobiça, que ela não consegue abrir mão de nada para o próximo. É claro que, como eu disse, isso parece mais avareza, mas isso pode também estar escondendo um coração extremamente cobiçoso. Então você tem muita cobiça, e quando você adquire, quando você conquista, quando você consegue aquilo que você cobiçava, você não tem umbridade de abrir mão de um pedaço que seja para o próximo. Então avareza e cobiça andam ali talvez de mão dadas, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Então o nosso desejo, o nosso afeto tem que se inclinar sempre para o bem do próximo e parar de cobiçar as coisas simplesmente por coisas, certo? Tem uma frase, né, que diz que nós começamos a amar as coisas, né, e a usar ao próximo. Tem uma frasezinha que fala isso. Antigamente a gente usava as coisas e amava o próximo. Agora a gente ama as coisas e usa o próximo. É mais ou menos isso aí que ele está dizendo ali. A gente deve a todo momento tentar promover o bem do próximo. Se a gente fizer isso, queridos, é claro que nem todo mundo vai corresponder na mesma moeda, mas eu tenho certeza que quando chegar a nossa vez de receber, as pessoas vão lembrar de quem éramos, de como nós tratávamos o próximo quando tiverem que tratar conosco. É claro que tem gente que não tem jeito. Você trata a pessoa bem, ela vai te devolver com 5 pedras na mão. Mas geralmente, quando você é uma pessoa que sempre promove o bem do próximo, você recebe isso quando precisa. Última pergunta aí. Quais são os pecados proibidos no 10º mandamento? Os pecados proibidos no 10º mandamento são o descontentamento com o nosso estado, a inveja e a tristeza pelo bem do nosso próximo. Pelo incrível que pareça, acontece. Juntamente com todos os desejos e afetos desordenados para com qualquer coisa que lhe pertença. Então você não pode ter nem desejo nem afeto
exagerado por qualquer coisa que lhe pertença, porque isso demonstra cobiça. E aí, queridos, só para terminar, voltando naquele ponto, tristeza pelo bem do próximo, pelo incrível que pareça, e quando eu digo eu também tomo cuidado com isso, isso está... Todos nós estamos passíveis daquilo ali. Às vezes a tristeza porque fulano passou no concurso e eu não. Às vezes a tristeza porque fulano foi eleito na igreja e eu não fui. Às vezes a tristeza porque fulano foi convidado para um congresso e eu não fui. Então isso pode estar vivo no coração de qualquer um e a gente tem que tomar cuidado. Tristeza porque fulano foi honrado e eu não fui. Eu fiz a mesma coisa que fulano. E aí fulano foi honrado, mas eu fiquei triste porque ele se deu bem e eu não. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Até no meio evangélico isso acontece muito. As pessoas ficarem tristes porque o outro se deu bem, porque o outro conseguiu uma bênção. Então a Bíblia nos ensina o contrário, é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Se hoje é o dia de fulano alcançar um bem, a gente tem que se alegrar com ele e esperar a boa mão de Deus e a boa vontade de Deus para que chegue o nosso dia. Amém, queridos?